No campo e na cidade, mestres e trabalhadores estavam socialmente próximos. A subordinação do trabalho ao capital era apenas formal, isto é, o próprio modo de produção não possuía ainda o caráter especificamente capitalista. O elemento variável do capital preponderava consideravelmente sobre o constante. Por isso, a demanda de trabalho assalariado crescia rapidamente, você precisava de muita gente, né? Com cada acumulação do capital, enquanto a oferta de trabalho assalariado a seguia apenas lentamente. Grande parte do produto nacional, mais tarde, convertida em fundo de acumulação do capital, ainda integrava, nessa época, o fundo do consumo do trabalhador. A legislação sobre o trabalho assalariado, desde sua origem, cunhada para a exploração do trabalhador e a medida de seu desenvolvimento, sempre hostil a ele, foi iniciada na Inglaterra em 1349, pelo Statute of Labourers, Estatuto dos Trabalhadores de Eduardo III. Ele corresponde na França à Ordenança de 1350, promulgada em nome do rei João. As legislações inglesa e francesa seguem um curso paralelo e são idênticas quanto ao conteúdo, na medida em que os estatutos dos trabalhadores procuram impor o prolongamento da jornada de trabalho. Não voltarei a eles, pois esse ponto já foi examinado anteriormente, lá no capítulo 8, se você quiser dar uma olhada no item 5. O Statute of Labourers foi promulgado em razão das reclamações existentes das câmaras dos comuns. Antes, diz ingenuamente um Tory conservador, né? Os pobres exigiam salários tão altos que ameaçavam a indústria e a riqueza. Hoje, seu salário é tão baixo que igualmente ameaça a indústria e a riqueza, mas de outra maneira, e talvez com muito maior perigo do que então, fecha aspas. Uma tarifa legal de salários foi estabelecida para a cidade e para o campo, para o trabalho por peça e por dia. Os trabalhadores rurais deviam ser contratados por ano e os da cidade no mercado aberto. Proibia-se, sob pena de prisão, pagar salários mais altos do que o determinado por lei, mas quem recebia um salário mais alto era punido mais severamente do que aquele que pagava. Assim, as seções 18 e 19 do Estatuto dos Aprendizes, da Rainha Elizabeth, impunham 10 dias de prisão para quem pagasse um salário mais alto e 21 dias para quem o recebesse. O Estatuto de 1300, a lei do salário máximo, né? Um Estatuto de prisão de 1360 tornava mais rigorosas as penas e, inclusive, autorizava o patrão a empregar a coação física para extorquir trabalho pela tarifa legal de salário. Todas as combinações, convênios, juramentos, etc., pelos quais pedreiros e carpinteiros se vinculam entre si, eram declarados nulos e sem valor. Desde o século XIV, né, 1300 e bolinha, até 1825, ano da revogação das leis anti-coalizão, considerava-se crime toda coalizão de trabalhadores. O espírito do Estatuto Trabalhista de 1349 e de seus descendentes se revela muito claramente no fato de que o Estado impõe um salário máximo, mas de modo algum um mínimo. No século XVI, como se sabe, a situação dos trabalhadores piorou consideravelmente. O salário em dinheiro subiu, mas não na proporção da depreciação do dinheiro e ao consequente aumento dos preços das mercadorias. Na realidade, portanto, o salário caiu, né? Considerando a inflação. Todavia, permaneceram em vigor as leis voltadas a seu rebaixamento, acompanhadas dos cortes de orelha e das marcações a ferro daqueles que ninguém quis tomar a seu serviço. O Estatuto dos Aprendizes de Elizabeth autorizou os juízes de paz a fixar certos salários e a modificá-los de acordo com as estações do ano e os preços das mercadorias. Jaime I estendeu essa regulação do trabalho aos tecelões, fiandeiros e a todas as categorias possíveis de trabalhadores. E Jorge II estendeu as leis anti-coalizão a todas as manufaturas. No período manufatureiro, propriamente dito, o modo de produção capitalista estava suficientemente fortalecido para tomar a regulação legal do salário, tão inaplicável como supérflua, mas se preferiu conservar, para o caso de necessidade, as armas do velho arsenal. A lei de Jorge II
ainda proibia, a Lei 8 de Jorge II, ainda proibia que os oficiais de alfaiataria recebessem, em Londres e arredores, salários acima de 2 shillings e 7,5 pence por dia, salvo em caso de luto público. A Lei 13 do Jorge III, confira 68, sei lá, transferiu aos juízes de paz a regulamentação dos salários dos tecelões de seda. Em 1796, foram necessárias 2 sentenças dos tribunais superiores para decidir se os mandatos dos juízes de paz sobre os salários também valiam para os trabalhadores não agrícolas. Em 1799, uma lei do parlamento confirmou que o salário dos mineiros da Escócia devia ser regulado por uma lei da época da Rainha Elizabeth e por 2 leis escocesas de 1661 e 1671. Quanto às condições se haviam alterado nesse ínterim, demonstra um fato inaudito ocorrido na Câmara Baixa inglesa, na Câmara dos Comuns. Aqui, onde há mais de 400 anos se havia fabricado leis fixando o máximo que o salário não deveria, em nenhum caso, ultrapassar, Whitbread propôs que se fixasse um salário mínimo legal para os jornaleiros agrícolas. Finalmente! Pitt opôs-se, porém admitiu que a situação dos pobres era cruel. Por fim, em 1813, as leis de regulação dos salários foram revogadas. Elas eram a última ridícula anomalia desde que os capitalistas passaram a regular a fábrica por meio de sua legislação privada, deixando que o imposto de beneficência complementasse o salário do trabalhador rural, até o mínimo indispensável. As disposições do Estatuto do Trabalho sobre contratos entre patrões e assalariados, prazos para dentro do sistema capitalista emergir, tá? Na Inglaterra. As disposições, tem nos Estados Unidos hoje também, as disposições do Estatuto do Trabalho sobre contratos entre patrões e assalariados, prazos para demissões e questões análogas, que permitem apenas uma ação civil contra o patrão por quebra contratual, mas uma ação criminosa contra o trabalhador que cometesse essa mesma infração. Permanecem em pleno vigor até o momento atual. As cruéis leis anticoalizões caíram em 1825, diante da atitude ameaçadora do proletariado. É por isso que Marx diz que tem que organizar a classe trabalhadora industrial, tá? Por isso. Não foi ele que inventou, tá? Então, em 1825, começou o movimento, caiu esse tipo de lei, aí o cartismo vai começar a ter força e tal. Apesar disso, caíram apenas parcialmente. Alguns belos resíduos dos velhos estatutos desapareceram somente em 1859. Finalmente, a lei parlamentar de 29 de junho de 1871 pretendeu eliminar os últimos vestígios dessa tradição inglesa classista, reconhecendo legalmente as trade unions, tá? Então ele está falando aqui, ó, o surgimento da organização trabalhadora. Mais uma lei parlamentar da mesma data, enacted to amend the criminal law relating to violence, threats and molestation, restaurou, de fato, a situação anterior sob uma nova forma. Por meio dessa escamoteação parlamentar, os meios a que os trabalhadores podem recorrer numa greve, ou lockout, greve dos fabricantes coligados, realizada mediante o fechamento simultâneo de suas fábricas, são subtraídos ao direito comum e submetidos a uma legislação penal de execução, cuja interpretação cabe aos próprios fabricantes em sua condição de juízes de paz. 2 anos antes, a mesma Câmara dos Comuns e o mesmo Sr. Gladstone, com a proverbial honradez que os distingue, haviam apresentado um projeto de lei que abolia todas as leis penais de execução contra a classe trabalhadora. Porém, jamais se permitiu que tal projeto chegasse a uma segunda leitura. E assim a questão foi protelada até que o grande Partido Liberal, por meio de uma aliança com os Tories, ganhou finalmente a coragem de se voltar resolutamente contra o mesmo proletariado que o conduzira a poder. Não satisfeito com essa traição, o grande Partido Liberal autorizou os juízes ingleses sempre a abanar o rabo a serviço das classes dominantes, a desenterrar as proscritas leis sobre conspirações e a aplicá-las às coalizões de trabalhadores. Como vemos, o parlamento inglês só renunciou às leis
contra as greves e trade unions, contra sua vontade e sob pressão das massas. Aí o que Marx vai dizer é que você só vai ter ganhos quando a classe trabalhadora se organizar. Então, depois de ele mesmo ter assumido, por 5 séculos e com desavergonhado egoísmo, a posição de uma permanente trade union dos capitalistas contra os trabalhadores. Né? Então, quer dizer que o parlamento é uma trade union dos produtores, né? Contra os trabalhadores. Já no início da tormenta revolucionária, a burguesia francesa ousou despojar novamente os trabalhadores de seu recém-conquistado direito de associação. O decreto de 14 de junho de 1791 declarou toda coalizão de trabalhadores como um atentado à liberdade e à declaração dos direitos humanos. A coalização de trabalhadores não pode. Né? Em 1791 estamos falando da monarquia constitucional. Punível com uma multa de 500 libras e privação por um ano dos direitos de cidadania ativa. Essa lei, que por meio da polícia estatal impõe a luta concorrencial entre capital e trabalho, obstáculos convenientes ao capital, sobreviveu a resoluções e mudanças dinásticas. Mesmo o regime de terror, né, manteve, o regime de terror que ele está falando é o regime jacobino, tá? Mesmo o regime do terror a manteve intocada. Apenas muito recentemente ela foi riscada do Código Penal. Nada mais característico que o pretexto deste golpe de Estado burguês. Ainda que seja desejável, diz Le Chapelier, que o salário ultrapasse seu nível atual, para que, desse modo, aquele que o receba escape dessa dependência absoluta, condicionada pela privação dos meios de primeira necessidade, que é quase a dependência da escravidão. Os trabalhadores não devem ser autorizados, contudo, a pôr-se de acordo sobre seus interesses, a agir em comum e, por meio disso, mitigar sua dependência absoluta, que é quase dependência de escravidão, porque assim feririam a liberdade de seus ci-devant maîtres, né, os seus antigos amos, dos atuais empresários. A liberdade de manter os trabalhadores na escravidão. Ó, que beleza. E por que uma coalizão contra o despotismo dos antigos mestres das corporações, adivinhe, equivaleria a restaurar as corporações abolidas pela Constituição Francesa.